Olá, meus irmãos. Sou o Marcos do Luzeiro da Mata. Muitos de vocês já conhecem, nós ministramos um curso gratuito de autoconhecimento toda quarta-feira às 19h30, na Avenida Mandaqui 119, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. É um curso presencial e no momento, em função da pandemia de coronavírus, esse curso está suspenso. Então a gente resolveu, para não deixar o pessoal sem aula, a gente resolveu gravar essa aula em um vídeo e jogar no YouTube e também no nosso grupo de autoconhecimento. Então aí os estudantes do curso vão ter a oportunidade de acompanhar as aulas via internet. Bem, vocês sabem que eu prefiro muito mais uma aula presencial. Não que uma aula online seja ruim, muito pelo contrário, eu sou muito a favor das aulas online. O que acontece é que numa aula presencial, falando em autoconhecimento, em espiritualidade, você não passa apenas a informação, você passa também a energia. É importante a pessoa entender que quando ela faz um curso presencial, ela está assimilando não só a informação, mas a energia do grupo, a interação entre as pessoas, a egrégora que se forma naquele espaço. Tanto que 100% das vezes a pessoa entra uma e sai outra, melhor, mais animada, mais entusiasmada em se melhorar, em praticar o que ela aprende. Então é em função dessa energia que ela recebe, dessa egrégora. Isso auxilia bastante também a pessoa. Mas, como se diz por aí, o que nós temos para hoje é a internet. Graças a Deus, pelo menos nós temos a internet. Então vamos lá, vamos pelo online mesmo, para não ficar distante dos ensinamentos do curso. Nós estamos na semana 23 da turma 10. Essa semana 23 é a semana que trata de dois assuntos: a paciência e o silêncio. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito da paciência, que é uma energia divina imprescindível, inclusive no momento que a gente está vivendo. É um tema muito oportuno para essa semana aqui, que nós estamos dia 25 de março hoje. Nós estamos bem no meio da pandemia do Covid-19, muitas coisas acontecendo, muitas situações inusitadas para a maioria das pessoas, coisas que as pessoas jamais viveram antes, estão vivendo nesse momento do planeta. Então é necessário muita calma, muita tranquilidade, muita paz. É necessário se introspectar, é necessário meditação, é necessário oração, é necessário a gente se voltar para dentro, procurar tirar o bom do ruim, ver quantas coisas boas nós podemos tirar dessas experiências que estão acontecendo e que estão por vir. Se nós confiamos no divino, é o momento da gente mostrar essa confiança, mostrar que a gente tem essa fé, essa confiança no divino, de saber que o que está acontecendo, seja lá o que for e por que for, é para o nosso bem. Isso é importante a gente sempre ter presente na nossa consciência. O que for para vir será para o nosso bem. Afinal, nós estamos aqui para evoluir, e evolução ela se processa em duas vertentes. Ou ela vai pelo amor ou vai pela dor, como se diz popularmente, né? No final do ano passado, eu estava ouvindo uma astróloga falar e ela dizia que em 2020 seria regido pelo Sol e que, portanto, 2020 seria uma oportunidade, um ano onde haveria chegaria muita consciência no planeta. Aí eu estava refletindo a respeito dessa afirmação, falei, poxa, a consciência ela chega porque a gente vai atrás dela, né? Vai buscar despertar cada vez mais consciência através de um esforço particular dentro da espiritualidade, dentro do autoconhecimento, se conhecendo, se transformando. Mas aí eu me perguntei,
olhando assim para a humanidade, quantas pessoas fazem esse trabalho de buscar espontaneamente, deliberadamente a autotransformação? Então, essa reflexão me deixou, eu confesso, até preocupado, porque são tão poucas as pessoas, né, se a gente for imaginar toda a humanidade, 6, 7 bilhões de pessoas no planeta, quantas realmente buscam autoaprofundamento dentro de si para melhorar, para se transformar? Perto dessa proporção de habitantes, poucas pessoas. Então, se a primeira vertente é pouca gente que trabalha, que é o amor, então será que essa consciência não vem pela dor? E a gente vê que parece que é isso que está acontecendo, né? Nós estamos apenas no dia 25 de março. E se vocês já olharem para trás, desse ano, janeiro, fevereiro e esse tanto de março que já foi, quanta coisa já aconteceu nesse planeta. Nós estamos aqui realmente dentro de uma situação onde a história está ardendo, como se diz por aí. A coisa não tá fácil. Mas, acima de tudo, é manter a confiança, manter a tranquilidade, manter a fé em que tudo é para o nosso bem. Se a gente faz a nossa parte, não há o que temer. E se a consciência tem que chegar, é para o bem também, né? Na nossa visão, são fatalidades, são tragédias. Na visão do divino, é consciência chegando, é evolução ampliando. Então, vamos confiar e vamos fazer a nossa parte, e para isso que a gente vai continuar aqui passando as orientações através dos vídeos, das aulas, não vamos parar o curso por causa disso. Então hoje nós vamos falar do tema 23, o aspecto hoje é paciência. Eu disse que ela é muito oportuna nesse momento, porque dentro dessa situação que se apresenta, é uma das ferramentas importantes que a gente tem que carregar sempre aqui, como a gente fala no curso, na nossa caixinha de ferramentas divinas, que tem que andar assim aqui na nossa cintura. Cada momento da nossa vida, cada instante, cada experiência que você vive, é importante olhar para ela e falar, opa, aqui eu preciso de amor, aqui eu preciso de bondade, aqui eu preciso de altruísmo, aqui eu preciso de humildade, e sacar da sua caixinha as coisas boas que tem ali, que você já aprendeu, que você está praticando, para poder se sair bem em cada situação que se apresenta e a partir daquilo desenvolver mais consciência. Então é muito importante se aprofundar na compreensão da paciência, porque para você praticar uma energia divina é necessário que você tenha consciência, pelo menos dentro do seu nível de consciência, o quanto ela pode te levar, aonde ela pode te auxiliar. E então é por isso que a gente estuda ela no curso. De 26 aulas, praticamente 12 aulas, a gente fala de energias divinas, cada aula de 2 energias divinas. Para quê? Exatamente para que a gente vá colocando mais e mais ferramentas na nossa caixinha. Fora outras técnicas, né, tipo vigilância, presença, retrospecção, trabalhamos a lei de atração, a questão da física quântica voltada para a espiritualidade. Tudo são técnicas, são práticas que a gente vai colocando no dia a dia. Então vamos lá. Para compreender um pouco como está a paciência dentro de cada um de nós, a gente pode fazer algumas perguntas. Eu não vou aqui, nas aulas, quem está no curso sabe, a gente coloca os slides na parede ali, através de um projetor, e a gente lê os slides e depois faz os comentários, agrega outras informações. Mas hoje não é possível fazer isso, então também ler os slides para poder falar, acho que ficaria um pouco maçante, um pouco cansativo. Então eu vou simplesmente, eu tenho aqui a relação dos slides, dos tópicos, então eu vou só desenvolver os tópicos que são pertinentes a cada um dos slides, tá ok? Então a gente começa falando a respeito da paciência em nós, para a gente fazer uma autorreflexão de ver como é que essa energia está em cada um de nós. Então, como é que a gente pode fazer essa reflexão? De diversas formas. Uma delas é fazer algumas perguntas que a gente mesmo respondendo, a gente já mais ou menos tem uma noção. Por exemplo, dentro de uma fila, né? Você está numa fila de supermercado, na fila de um banco, na fila de uma repartição pública. Como é que
você reage na fila? Você fica sereno ou você fica sofrendo? Você fica produzindo pensamentos de impaciência, de irritação, ou você fica em paz com você mesmo, em harmonia? Num trânsito congestionado, você tem um compromisso, aquele trânsito que não anda, como é que você reage? Você perde a sua tranquilidade ou você se mantém em paz? Quando você vê pessoas cometendo erros, como é que você lida com isso? Você aceita ou você se irrita? Quando nós ouvimos um não, nos relacionamentos humanos, a coisa mais comum da vida é ouvir nãos. Como é que nós reagimos em relação aos nãos que nós recebemos? A gente se irrita ou a gente aceita e mantém uma serenidade interna? E quando a gente contrata uma prestação de serviço e essa prestação é mal feita, como é que você se lida com, se relaciona com a pessoa? Você sofre ou você serena? Você consegue não se afetar e não se alterar emocionalmente? Ou você fica mal, fica alterado? Assim também, quando a gente se relaciona com pessoas desequilibradas, pessoas impacientes, por exemplo, como é que a gente lida com pessoas desse tipo? A gente aceita elas como elas são ou a gente se irrita? Porque elas não são do jeito que a gente gostaria que fossem. E a paciência com a gente mesmo? Quando a gente comete um erro, por exemplo, a gente se perdoa fácil, a gente se aceita como é, a gente deixa passar numa boa ou fica se culpando, a gente fica se sentindo mal, a gente se aceita como é ou a gente se irrita com a gente mesmo? Então, são perguntas cujas respostas vão depender exclusivamente do grau de paciência desenvolvido em cada um de nós. Quanto nós temos dessa energia dentro e que nós conseguimos acessar já? Se a gente respondeu que se irrita na maioria dos casos, é porque falta bastante dessa energia, então a gente precisa trabalhar mais ela em nós. Então é importante estudar esse tema, porque nesse momento de Covid, tudo isso que eu falei, ela se potencializa. Às vezes o isolamento social vai trazer coisas boas, vai trazer oportunidades de relações que a gente tinha esquecido, oportunidades da gente ficar com a gente mesmo, mas também vai trazer desafios. Pessoas que vão ter que ficar mais tempo juntas e que às vezes são da mesma família, mas não se dão bem. E cuidados que a gente vai ter que tomar, que vai exigir mais vigilância, mais presença, mais atenção, e que a gente não está acostumado e também vai ter que se esforçar. Tudo isso vai exigir mais paciência dos outros e de nós também. Por isso que é importante entender bem essa energia, já para aproveitar essa oportunidade que nós estamos vivendo para trabalhar e desenvolver melhor ela na gente. As vantagens que essa energia traz na nossa vida são infinitas. A gente sempre fala que energia divina é infinita, porque por vários ângulos a gente pode trabalhar essa infinitude. Um desses ângulos é que ela traz infinitas possibilidades de você expandir ela em você. E nunca a gente vai dizer que nós temos uma energia o suficiente divina, uma energia suficiente ou demais. Não existe isso, porque nós evoluímos em níveis de consciência, em graus de consciência. E cada nível, cada grau tem o seu desafio. E quanto mais a gente sobe nessa escala evolutiva, mais desafios aparecem e maiores eles são. Exatamente para a gente poder crescer em cada um desses níveis. Então, é infinito esse processo. Nesse grau em que nós estamos, no nosso nível de consciência atual, a gente pode perceber inúmeras vantagens. Então é importante a gente perceber as vantagens para poder entender como que elas podem atuar a nosso favor, essas energias. Então a paciência ela traz harmonia nas relações humanas. Para que existem as relações humanas? Por que o homem vive em sociedade? Por que o homem não é uma ilha?
Por que que não adianta a gente se isolar que nem um ermitão no alto de uma montanha e achar que está evoluindo? É aquela a velha frase, quem não se envolve não se desenvolve. Ou seja, as relações humanas, elas têm o intuito de fazer com que a gente obtenha experiências. É no se relacionar que você experiencia várias situações e dessas situações emergem a consciência que vai agregar no nosso espírito. Então o espírito ele vai obter mais consciência a partir das relações humanas. Então é muito importante você trabalhar a paciência, porque quanto mais você souber trabalhar a paciência numa relação humana, mais consciência, mais frutos bons disso você vai obter. A paciência também tem uma outra vantagem, ela é uma fonte de paz, de serenidade e de leveza. Tanto que popularmente a paciência é conhecida como a ciência da paz. Paz, ciência, ciência da paz. Não que etimologicamente seja esse o sentido da palavra paciência, mas popularmente faz sentido a gente dizer que ela é a ciência da paz porque ela traz essa energia. Ela é pano de fundo para a paz, ela é pano de fundo para a nossa serenidade e é pano de fundo para a leveza, que é uma outra energia fantástica que a gente também vê no curso. Então, além dessas vantagens, a paciência também faz você trabalhar bem, lidar bem com as contrariedades. Você pode aprender através da paciência, esperar o melhor momento para você falar ou para agir dentro de uma situação. Então, como a gente disse naquela pergunta, como é que você trabalha em você um não que você ouve? Como você lida com os nãos que recebe? É uma pergunta interessante porque aí entra as contrariedades. E nessas relações humanas, o que não faltam são contrariedades, porque cada um pensa e vê a vida da sua forma, dentro do seu nível de consciência. Então, óbvio que nós vamos ser contrariados dentro das relações. E como é que você, então, trabalha sua reação a essas contrariedades? Se você trabalhar com essa ferramenta da paciência, com certeza você vai achar o melhor momento de agir, de falar e vai sair bem dessas situações, dessas experiências. Uma outra vantagem muito grande que traz essa energia da paciência o impossível se torna possível dentro dessa energia. Eu mesmo já passei por situações na vida em que eu achava que eu não ia conseguir certas coisas, mas através da paciência elas chegaram. Então a paciência é uma energia que te traz a serenidade, o equilíbrio para poder esperar as coisas acontecerem. Então as coisas que nesse momento você fala, é impossível, eu não vou conseguir. Se você trabalhar isso com outras energias, claro, mas também como pano de fundo, tendo paciência, a paciência como tempero no dia a dia, sabendo esperar, sabendo ter a sabedoria de aguardar as coisas do seu momento, coisas que pareciam impossíveis se tornam possíveis. Então é uma energia que sempre é base para você alcançar grandes objetivos. Os grandes objetivos têm sempre a paciência embutida nela, tenho certeza. Uma outra vantagem, óbvio, isso todo mundo sabe. A paciência faz com que você evite tomar atitudes precipitadas e cometa erros. Isso é muito notório. A pessoa que está muito ansiosa, que cria muita expectativa, ela, como se diz, mete os pés pelas mãos e toma atitude precipitada e comete erros, porque a ansiedade não permite com que ela espere o momento certo, ela quer tomar atitude e resolver o problema logo, para se livrar, inclusive, da expectativa do sofrimento. E aí que a pessoa comete o erro. Se tivesse temperado essa situação com a luz da paciência, a pessoa poderia sair bem. Por isso que também que a gente fala que a paciência tem uma grande vantagem, uma outra grande vantagem, ela é um antídoto contra a ansiedade. A ansiedade coloca a pessoa sempre no futuro,
Ansiedade nada mais é do que uma mente muito acelerada, muitas coisas acontecendo na mente da pessoa, deixa a mente acelerada e, portanto, tudo mais na pessoa acelerado, movimentos, atitudes, emoções a mil, palavras, tudo a pessoa demonstra essa energia da ansiedade que está acometendo ela. E essa energia, além de trazer doenças físicas e emocionais, traz problemas espirituais. Então, tanto que é até reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como, junto com a depressão, as duas doenças emocionais mais presentes no século XXI. Já está virando pandemia também, a ansiedade. Bem, e a paciência também auxilia muito para que você controle a sua ansiedade. A gente vai falar um pouquinho mais por causa da questão das expectativas que a gente vai construindo ao longo da vida. Agora, um outro aspecto importante. A gente costuma confundir muito paciência com tolerância. Qual é a diferença? A paciência, como eu disse, é uma energia divina. E a tolerância é uma atitude, é humana. Portanto, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma divina, que é a paciência, e uma atitude humana, que é a tolerância. Então, essa frase que a gente às vezes equivocadamente pronuncia, falando, a minha paciência tem limite. Não, paciência não tem limite. O que tem limite é a tolerância. Se a sua tolerância estiver alimentada com paciência, a sua tolerância também não vai ter limite. Se você realmente tiver uma paciência sempre bem construída, uma paciência bem calcada da sua consciência, com uma energia presente, estando vivendo ela assim as 24 horas, com certeza a sua tolerância seria também infinita, tal qual a paciência. Mas não é assim. Nós somos humanos, estamos em evolução e estamos oscilando dia a dia. Né? A hora a gente está bem, a hora a gente está lá embaixo, a hora está lá em cima, e assim nós caminhamos, próprio de seres em evolução. Então, nessas que nós estamos mais para baixo, a gente oscila e não tolera. A tolerância, por ser humana, então ela tem limite. Né? O limite está no grau de consciência de cada um. Mas a gente pode dizer então que a tolerância ela traz ela tem um limite, e se você tiver paciência, a paciência ela tira o peso da tolerância, tira esse limite. Você pode tolerar as coisas de duas formas, sofrendo ou não, a escolha é nossa. Como é que eu posso tolerar alguma coisa sofrendo ou não? Qual é? Vamos explicar um pouco essa ideia. Imagina assim, o seu emprego, você trabalha porque você precisa pagar suas contas, perfeito. Mas você gosta do que você faz? Se gostar, beleza, tá tudo certo, porque você nem sofre por trabalhar. O problema é quando você não gosta, não suporta o que você faz. Ou você não suporta ali no emprego o que você faz, ou você não suporta o seu patrão, ou você não suporta um colega de trabalho. Enfim, alguma coisa ali te tira a tua paz, te faz você sofrer, te traz peso. E nesse momento, você precisa pagar suas contas, você precisa de dinheiro para viver e não tem outra saída. Nesse momento que cabe tolerar. Então, como é que você faz para tolerar sem sofrimento? Cultivando em si a paciência. Como eu disse há pouco, a paciência ela tira o peso da tolerância. Então, quando você não tem paciência, a tolerância ela pode até existir, mas vai ser na marra, vai ser goela abaixo e vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Se você tiver paciência, a sua tolerância vai ser leve, vai ser sutil, vai ser tranquila, vai ser uma tolerância sem peso. Então é nesse sentido que é tão importante você ter paciência para aprender a tolerar sem sofrer. Um outro exemplo, você tem um familiar em casa e você não se dá bem com esse familiar, mas para você manter a harmonia no seu lar, a harmonia na sua casa, você tolera aquela pessoa. Isso é muito comum. Por exemplo, você também tem que tratar a sua saúde. Você vai fazer um tratamento, você está com uma saúde grave.
perdão, uma doença grave. Se você não tratar, você morre. Portanto, você vai ter que ter a tolerância consigo mesmo e vai ter que tolerar essa situação. Você vai ter que se tratar. Se não tiver essa paciência, se você não buscar paciência para se tratar, você vai ter problemas. Também no trânsito, você pode estar dentro de um congestionamento gigantesco. Tem saída, você precisa chegar ao seu destino, não tem como. Você pode sofrer dentro do carro, se morder, se matar, sem necessidade. Se você tiver paciência cultivada em si, essa tolerância acontece de uma forma leve e sutil. Senão a gente tem que buscar outras alternativas, né? Ficar olhando o celular para se distrair, ouvindo música. São muletas que a gente vai arrumando porque não tem paciência. Então você busca distrair a tua mente com outras coisas. Isso a gente faz exatamente por não ter paciência. A paciência te traria um estado interior de espírito, de serenidade, de paz. Você estaria dentro daquela situação sem se preocupar, sem sofrer, independentemente de precisar ver celular, ouvir música, ouvir rádio. Bem, mas enfim, voltando então à tolerância, ela pode ser exercida com sofrimento ou sem sofrimento, como eu disse. A gente sempre fala nessa aula também que quando a gente tolera, se não for uma tolerância com base na paciência, é com base numa necessidade humana que pode ser legítima e ilegítima. Então, como eu disse, você tem a necessidade de trabalhar para pagar suas contas, é legítimo. Então você pode tolerar de uma forma até ilegítima. Por exemplo, você tem um interesse numa pessoa, tipo, eu vou tolerar esse cara porque lá na frente eu vou conseguir um benefício em cima dele, então para mim é importante, então eu vou tolerar ele por enquanto. Não importa se há um interesse legítimo ou não, mas é sempre uma necessidade humana que te obriga a tolerar uma situação. Então, voltando à importância sem querer ser repetitivo, mas é importante para entrar mesmo na nossa cabeça. Se você cultivar a paciência em você, e ela servir de base para você tolerar, sua tolerância passa a ser leve, confortável, sem dor, sem sofrimento. Do contrário, se faltar a energia da paciência, é quando a tolerância ela ou não existe mesmo, você não consegue tolerar, ou tolera com dor, tolera com sofrimento, ok? Mas lembrando bem que tolerância não é concordar com o que está acontecendo. Tolerar não é concordar, tolerar é compreender, né? E quando a gente compreende, a gente deixa de provocar uma série de efeitos negativos em nós, né? Voltando aqui então, quando a gente fala que cada um tem um grau de consciência, significa que nós vemos a vida de acordo com esse foco, com esse nível consciencial. A partir do momento que eu enxergo a vida através desse olhar, e o outro não tem esse mesmo olhar, o olhar dele é diferente, porque o nível de consciência dele é outro, nós dois, olhando para o mesmo ponto, vamos ver coisas diferentes. E aí surge um conflito. E aí, então, vem a necessidade de tolerar o outro. Então, cada ser humano, cada ser espiritual que somos, tem o seu nível de consciência, tem uma forma diferente de ver a vida, de interpretar os fatos que acontecem, de pensar, de sentir, de falar e de fazer as coisas da sua forma de acordo com esse nível de consciência. Então, se nós temos infinitos níveis de consciência, então nós temos N formas diferentes de ver a vida. E se nós temos essas relações humanas diárias dentro e fora de nossas casas, aonde for tem relações humanas para serem vividas, imagina a quantidade de conflitos. Então é importantíssimo compreender que há necessidade desse respeito ao ponto de vista do outro. Quando a gente compreende que cada um tem seu nível de consciência, você consegue ter mais serenidade para compreender, então, que a vida é do jeito que é e que nós temos que aceitar e, acima de tudo, respeitar o outro. Tudo isso, a paciência que joga um papel importante, ela que faz com que a gente consiga
perceber essas diferenças. Quando a paciência é uma luz, a paciência ilumina a tua consciência, ela traz essa visão de que cada um é um ser diferente do outro, que somos todos irmãos, que no fundo somos todos um, é uma única energia. E que cada um está no seu momento, que ninguém é melhor do que ninguém, e que por ter outro grau de consciência ele pensa, sente, fala e age diferente. Então dessa forma ele merece respeito assim como você. Então, quando a gente tem essa luz da consciência iluminando, a gente consegue perceber essas diferenças e respeitá-las. E lembra bem que se o divino respeita o livre-arbítrio humano, cada um está dentro do seu grau e cada um tem seu livre-arbítrio, e Deus respeita isso, quem somos nós para não respeitar também? Então a paciência, ela traz todas essas ideias divinas que auxiliam a gente a viver a nossa lida aí com os irmãos, com as relações humanas que a gente vive. Que mais que a gente pode falar nesse tema, gente? A gente fala também de uma coisa importantíssima, que é a paciência com a gente mesmo. Como é que eu vou tolerar alguém se eu não tolero a mim mesmo? Então, quando a gente entra no curso de autoconhecimento, passa uns 3 meses, é natural que as pessoas falem assim, poxa, eu entrei aqui para melhorar, mas parece que eu estou cada vez pior. É uma primeira sensação mesmo, isso é normal. Por quê? Porque você passa a ver coisas que antes você não percebia. Elas estavam aí o tempo todo, mas você não estava percebendo. Então dá aquela sensação que agora, como você está percebendo, que você é uma pessoa um pouquinho pior do que você era, porque você está vendo suas sombras, você vê suas deficiências, suas fraquezas, os seus pontos escuros. A gente vê as nossas imperfeições, os nossos defeitos. E isso é natural, porque para se arrumar, você não pode... Como é que você vai reformar uma casa se você não entra dentro dela e ver tudo que tem que consertar? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar dentro dela e ver tudo que está com defeito, tudo que está deteriorado e fazer uma listinha de tudo que precisa melhorar. O autoconhecimento começa a fazer você voltar a tua atenção para dentro de ti. E nesse voltar a atenção para dentro, é natural que você comece a perceber coisas que você nunca viu antes. Então a gente fala, cara, eu sou pior do que eu achava. Mas cuidado com essa visão. Isso não pode te trazer baixa autoestima, isso não pode te trazer depressão, tristeza. Muito pelo contrário. Se você está fazendo isso, você é um privilegiado, porque a grande maioria da humanidade, a esmagadora maioria da humanidade não faz isso, nem sequer tem noção disso. É o que a gente chama de adormecimento. Infelizmente, a grande maioria está muito adormecido. E o autoconhecimento começa a nos despertar, a nos acordar para isso. Jung falava, quem olha para dentro, desperta. Quem olha para fora, sonha, dorme. É bem isso. Quando você olha para dentro, você começa a despertar para aquilo que você é. E claro que a gente vê também coisas boas. Quando você começa a se conhecer, você fala, você começa a perceber os diversos potenciais, coisas iluminadas, luz que você tem dentro de você. Aliás, a luz que você tem, não, a luz que você é. E isso traz também um alento, que você pode desenvolver muito mais aquilo que você já tem de bom. Mas nós também temos que enfrentar sombras e isso nos dá um pouco de tristeza, um pouco de angústia, mas é necessário. E é para isso que nós estamos aqui, senão nós não estaríamos nesse planeta. Esse planeta é um planeta onde a gente vai se curar, é um planeta de cura. E o autoconhecimento é um instrumento de cura. Aqui no Luzeiro da Mata a gente trabalha, num primeiro momento, o curso de autoconhecimento. Um pouco mais à frente, na fase 2, existem 2 vertentes que a pessoa pode praticar, que é a questão das terapias, tem ambulatório social, tem as terapias que a gente desenvolve, porque aí cada um já está olhando para dentro de si, vê as imperfeições, as fraquezas, as deficiências que tem, quer arrumar aquilo, quer se curar daquilo. E a segunda vertente são as medicinas da floresta, que são trabalhos xamânicos que a gente desenvolve também, mas que isso já é assunto para uma outra oportunidade. Então, como nós estamos nesse trabalho de cura, o autoconhecimento traz essas imperfeições que nós temos, aí a gente tem que arregaçar as mangas, trabalhar as nossas imperfeições com as ferramentas que nós vamos passando. E hoje nós estamos falando de uma grande ferramenta que é a paciência.
Então, quando a gente começa a despertar e ver que nós não somos aquela maravilha que a gente pensava, pelo menos na parte das sombras, a gente tem bastante, importante ter essa paciência com a gente mesmo. Porque a gente quer arrumar a casa rapidinho, e é aí que entra a paciência. Nós sabemos que a transformação exige sabedoria, exige que você trabalhe com leveza e, acima de tudo, com paciência. O despertar da consciência, naturalmente, é um trabalho lento e doloroso, muitas vezes doloroso, porque você tem que se libertar de coisas que às vezes até a gente está apegado e não quer se desapegar. E coisas que a gente não sabia que tem, passa a entender que tem. Então, dá um pouco de dor nesse trabalho. Mas tudo isso faz parte, tem que ser tratado com naturalidade. E como não é do dia para a noite, porque não é do dia para a noite que a gente desenvolveu essas sombras, essas energias densas dentro de nós, não é do dia para a noite que a gente vai tirar isso. A cura é real, é possível, mas é lenta. E aí joga um papel importantíssimo ter paciência. Então essa energia nós temos que ter acima de tudo com a gente mesmo. Em outro aspecto importante é enxergar as nossas falhas, os nossos erros com naturalidade. Muitas vezes a gente cresce ouvindo, você não presta para nada, você não faz nada direito, e a gente vai crescendo se sentindo menos, se sentindo incapaz, com autoestima baixa. E isso é muito pernicioso para o espírito, porque ele desenvolve energias muito ruins em cima dessa visão equivocada de que ele é menos. E conforme a gente vai cometendo erros na vida, essa visão vai sendo reforçada. Então, tira tudo isso, deleta tudo isso da tua consciência. Deleta tudo isso dentro de você. Lembrar que só somos seres em evolução e que, como seres em evolução, nós erramos. E que o erro não é um acidente de percurso. A gente sempre fala isso nas aulas, que a própria sociedade que a gente vive, ela tem muito pouca tolerância com os erros. Como se fosse um acidente de percurso. Mas é exatamente um equívoco isso. É uma visão equivocada, é uma das ilusões que essa sociedade vive. Quando você vai para as suas aulas de matemática, você tem que aprender equação de segundo grau. Quantas vezes você erra até aprender equação de segundo grau? Então, o erro é parte integrante do aprendizado, ele não é acidente. Então, quando você comete um erro, seja mais compassivo contigo mesmo. Não seja tão rigoroso, tão perfeccionista. O perfeccionismo, ele faz a gente sofrer muito. Então, o autoconhecimento traz a visão dos nossos equívocos, das nossas dores, das nossas necessidades, e a necessidade de trabalhar, ponto, é isso. Sem dramatização, sem vitimismo, sem se sentir menos por causa disso, vendo isso como um processo natural de evolução. É essa a visão mais correta que a espiritualidade te convida a ter. Olha para dentro, vê suas deficiências, encara com naturalidade, arregaça as mangas, usa as energias divinas e vamos trabalhar isso, que com o tempo aquilo vai sendo sarado, vai sendo curado dentro da gente. Isso é sabedoria. E para isso tudo, por que eu estou falando tudo isso? Para isso tudo, a nossa divina e abençoada energia da paciência nos auxilia demais. Então, espero que tenha ficado claro qual a importância dessa energia na nossa vida e convido a todos, então, a praticar isso. Está aí uma oportunidade gigantesca, logo, se Deus permitir, o Covid-19 vai ficar para trás e a gente vai poder olhar para trás e ver tudo que a gente passou e quanto de aprendizado isso vai ter, coisas boas que nós vamos aprender. E, inclusive, a chance de praticar essa energia da paciência está aí na mão de cada um. É arregaçar as mangas e pôr ela para atuar, acessar essa energia o máximo de vezes que você puder, até que ela se torne um hábito. Todo trabalho na espiritualidade tem que se tornar um hábito, até que a espiritualidade vire o nosso estilo de vida. A espiritualidade tem que ser um estilo de vida. Esse, inclusive, é a proposta, eu vejo, para o século XXI, que o homem vai desenvolver a espiritualidade como estilo de vida. É a única saída. É a saída mais luminosa, mais feliz que a gente tem. Então, meus irmãos, eu fico por aqui e peço para que deem um like nesse vídeo e acesse lá o nosso sininho,
para que vocês possam receber os novos vídeos que vão sendo feitos. E em breve a gente vai lançar aí o outro vídeo falando agora um pouco do silêncio, que também faz parte da aula número 23, ok? Eu fico por aqui, agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.